Vamos começar agora com os temas de clínica médica, né? Diabetes. Lembrando sempre que esse é um vídeo onde eu estou estudando. Utilizo aí o que foi passado na aula e alguma outra coisa mais que eu encontro quando estou estudando a parte, seja pelo livro ou algum vídeo que eu assisti, né? Bom, falando um pouquinho sobre a diabetes, ela é uma enfermidade metabólica, né? Caracterizada aí por uma hiperglicemia crônica e que geralmente é secundária a um defeito na produção ou na secreção de insulina, na sua ação ou em ambos, né? De forma geral, é um desequilíbrio que acontece entre hormônios contrarreguladores, o que acaba levando um excesso aí de glucosa no sangue, né? Bom, como se faz o diagnóstico aí da diabetes, né? Você associando sempre a clínica, né, com os laboratórios aí para poder acabar diagnosticando. Na clínica a gente pode observar aqui, né? Aqui eu coloquei só 3, mas são geralmente 4P. Aqui seria a perda de peso, que pode acontecer também, né? Bom, na clínica eu vou ter aqui então poliúria, que seria aí o aumento da eliminação de água, né, pela urina. Eu vou aumentar as quantidades de vezes que vou no banheiro para urinar. Isso ocorre aí devido a uma glicosúria osmótica, né? A concentração de açúcares no sangue aumenta e aí por efeito desse aumento aí, né, da osmolaridade, a água sai de dentro das células, entra para dentro dos vasos sanguíneos e é eliminado pelo rim. Bom, temos também aí a polifágia, que é devido à fome celular, né? Por uma hipoglicemia celular, a quantidade de açúcares dentro das células diminui, fazendo com que as células iniciem um processo de fome, que fará com que a pessoa comece a se alimentar mais para poder ver se consegue aumentar aí a quantidade de glucosa intracelular, fazendo assim com que essa pessoa tenha mais fome, né, de forma geral. E a polidípsia, né, que seria aí a sede que a pessoa sente, ou seja, se a pessoa tem uma poliúria, ela vai perder mais água. E eu vou ter que recuperar essa água, então a pessoa começa a ter sede. Então começa a beber bastante água para poder tentar repor a quantidade que é eliminada pelo rim, caracterizando aí a polidípsia, né? E a perda de peso é pelo catabolismo, né? A pessoa não tem glucosa, não tem como consumir o açúcar intracelular. O metabolismo da pessoa vai começar a fazer catabolismo dos ácidos graxos que tem reservado, né? Vai fazer com que a pessoa perca peso assim. E um ponto importante é que você não deve esperar aparecer esses 4P para poder fazer diagnóstico, né? Você tem ali já uma clínica parecida, mesmo que não tenha os 4, mas o laboratório, você já pode fazer o diagnóstico para não perder tempo, né? Porque nem sempre vai estar presente essas 4Ps. Bom, quanto ao laboratório, fazer uma glicemia em jejum, né? Fazer a glicemia em jejum e a hemoglobina glicada. Essa glicemia é importante recordar que ela deve ser feita no sangue para poder ser mais específica. Deve ser maior a 126 para poder ser considerado como diabetes e a hemoglobina glicada deve ser maior ou igual a 6,5%. Bom, há situações onde a hemoglobina glicada se altera sem que o paciente tenha diabetes, né? Pode se alterando, aumentando, né, a sua concentração ou diminuindo. Situações que reduzem a hemoglobina glicada são anemia, hemoglobinopatias, gravidez, transfusões, né? Gravar umas 3 aqui assim para a prova e entender o porquê de cada uma, né? Bom, aumenta a hemoglobina em anemias carenciais, né? Como a anemia ferropênica, por exemplo, a megaloblástica. As hemoglobinopatias também podem aumentar a quantidade de hemoglobina glicada. Esplenectomia, né? A retirada do baço fazem aumentar a hemoglobina glicada nos pacientes. Ok. Eu classifico também a diabetes em tipos de diabetes, né? A diabetes tipo 1, que é geralmente dos mais jovens, a LADA, que é uma diabetes latente do adulto, a diabetes tipo 2, que é a mais frequente, né, no mundo hoje, e a diabetes gestacional, que é aquela que aparece, né, durante a gravidez, sem que tenha evidência prévia de diabetes e que geralmente desaparece depois do parto. Seria aí a diabetes gestacional. Vamos focar aqui nesses três tipos de diabetes, né?
que são aí um pouco interessantes para a gente entender. A diabetes gestacional também é uma muito comum, né? Mas vamos focar aqui nesses 3 tipos. Bom, a diabetes tipo 1, então ela é insulino dependente, né? Onde existe uma não produção da insulina, porque há uma destruição das células beta-pancreáticas, né? Fazendo com que não haja aí a produção da insulina. É apresentado geralmente em pacientes jovens, onde a sua apresentação clínica, né, o seu debut da enfermidade, ou seja, a apresentação inicial, a estreia da enfermidade, por assim dizer, ocorre com uma cetose no paciente, já que devido à não produção de insulina, o corpo entra em modo fome, como eu disse anteriormente, né, para poder repor aí a energia, mesmo tendo grandes quantidades de açúcar no sangue, e o corpo começa a produzir, queimar gordura, né? E por meio da lipólise e tal, e libera ácidos graxos na nossa corrente sanguínea e tal. E esses ácidos graxos se transformam em corpos cetônicos, né? Como aí aquele ácido acetoacético, o hidroxibutirato, acetona, que são ácidos para o nosso corpo, né? Aí vai fazer com que diminua o nosso pH, né? E que aumente aí a acidose no nosso corpo, né? A acidose metabólica. Então, cursando assim com cetoses como sua forma inicial, a forma clínica inicial do paciente, né? Como já dito anteriormente, há uma destruição das células beta do pâncreas, né? Fazendo com que não haja produção de insulina. E geralmente essa enfermidade se relaciona com outras enfermidades como Hashimoto, enfermidade de Graves, enfermidade de Addison, vitiligo, dentre outras. Bom, a LADA é a diabetes autoimune latente do adulto. Ela é bem parecida com a diabetes tipo 1. A diferença é que seu debut geralmente acontece em adultos, né? Geralmente é maior a 30 anos. É onde vai apresentar, né? Iniciar a enfermidade. E desde a sua apresentação, ela geralmente mantém um bom controle de insulina durante os primeiros 6 meses, né? Que esse período aí é conhecido como lua de mel, pois a sua destruição celular é de forma gradual, não é destruição total de imediato, ela vai progressando. Então tem aí um bom controle de insulina nos primeiros 6 meses, até que termina-se de destruir e o controle já se perde, né? Bom, se confirma o diagnóstico desse tipo de diabetes com os anticorpos anti-GAD, o péptido C, que é um marcador de produção endógena da insulina, que se libera junto com a insulina, né, em mesma quantidade, e não se altera com a administração de insulina exógena, o que permite assim quantificar a quantidade de liberação da insulina produzida pelo pâncreas. Outros marcadores são o anti-insulina e o anti-IA2, que ajuda a diagnosticar essa enfermidade. Bom, a diabetes tipo 2 é uma diabetes produzida pela resistência à insulina, é a principal causa de diabetes, representando aí até 90% dos casos de diabetes hoje, né? Ela tem uma marcada agregação familiar, né? Por exemplo, aí, antecedentes familiares. Se meu pai e minha mãe teve diabetes, então eu tenho risco de apresentar diabetes também no futuro, ainda mais se eu apresento fatores de risco, como seria a obesidade, sedentarismo, uma dieta hipercalórica e antecedentes familiares, né? Como eu já disse antes aqui, que ela tem agregação familiar. Bom, sobre a clínica geral desses pacientes, né, a gente já tinha mencionado um pouco antes ali no diagnóstico, que seria aí a clínica característica com poliúria, polidípsia, polifágia e perda de peso. A noctúria, que é levantar-se à noite para poder ir urinar, aumenta a quantidade de vezes que você levanta à noite para poder ir ao banheiro, né? Existe fadiga, cansaço, né? Pode haver alteração visual e ito à repetição, que é a enfermidade, que é a infecção do trato urinário, né? A repetição, justamente porque ocorre aí uma hiperglicemia e isso favorece o crescimento de micro-organismos, né? Em vias urinárias, na pele, enfim. As alterações visuais aí devem-se por causa das mudanças osmóticas, né? Que ocorrem aí no cristalino, pela quantidade de glicose elevada.
e acaba levando assim a alterações da função do cristalino, que seria a refração, né? Então causando assim as alterações visuais. Bom, o laboratório, a gente tem que avaliar sempre aí o hemograma do paciente, né? A hemoglobina glicada, que vai nos dar uma direção sobre como está sendo a alimentação desse paciente nos últimos 3 meses, né? Para ver se ele está realmente controlando. Isso no caso de um paciente que já tem diagnóstico, né? Eu posso fazer isso aqui para poder ter um segmento base, porque paciente, por exemplo, pode não se alimentar bem, cuidar mal da saúde e chega pouco tempo antes de ir ao médico, ele controla a alimentação para diminuir um pouco o teste capilar ali de glucose, né, a glicemia capilar. Mas se eu faço a hemoglobina glicada, eu tenho um panorama aí do que aconteceu nos últimos 3 meses para orientar melhor. Bom, a glicemia capilar eu devo fazer também para poder fazer o controle ali antes das alimentações, 2 horas antes, 2 horas depois, para poder ajudar, né? O péptido C, como mencionei antes, que é um péptido liberado junto com a insulina. Perfil renal, para poder observar aí a função renal, se está bem equilibrada, se está tendo alteração, né? Os eletrolitos do paciente, sódio, potássio. Potássio, no caso, se eu for fazer aí a administração de insulina no paciente, principalmente em emergências, eu devo ter aí a sua quantificação de potássio, porque pode haver uma hipopotassemia, causando assim arritmias. Então eu devo ter o potássio aí contabilizado para poder fazer esses cálculos, né? Tem que ter urina simples para poder controlar alguma complicação, se tem corpos cetônicos aí, né? Para poder tentar identificar alguma cetoacidose diabética, observar se tem algum outro problema causado das vias urinárias. A gasometria, né, que nos ajuda aí a controlar as complicações, né? Nos ajuda aí a olhar o nosso pH, se está gerando uma cetoacidose, por exemplo, como é que está o controle aí do nosso meio interno, enfim. Bom, quanto ao manejo, a gente vai ter que traçar aí algumas metas, né? Que o principal objetivo aí é controlar a glicemia e prevenir as complicações, né? Sempre individualizando cada paciente, né? De que maneira isso aí a gente vai ter que traçar algumas metas. Por exemplo, a hemoglobina glicada menor a 7%, né? Eu coloquei aqui individualizar porque existem algumas situações onde eu posso permitir essa hemoglobina um pouco mais elevada, como em caso de idosos, por exemplo, eu posso permitir até 8% ali, né? Uma glicemia antes de se alimentar de 130, né? Menor a 130, e depois das alimentações de 180, menor a 180. Lembrando que deve ser 2 horas depois das alimentações, né? Após prandial, no caso. Tenho que controlar a forma de alimentação desse paciente, né? Diminuir aí as comidas com alto teor de açúcar, de gorduras, carboidratos, enfim. Tenho que controlar essa dieta dele, né? O ideal é que seja acompanhado aí por uma nutricionista, né? Envia para a Nutri aí para ela poder fazer uma dieta equilibrada e correta. Se o paciente tem sobrepeso, indicar para ele fazer também um exercício, né? Iniciar aí de forma que ele suporte um exercício e ir progredindo, né? Aumentando a quantidade de exercícios, as caminhadas, para poder perder peso. Aqui já se interliga praticamente, né? E a imunização aí seria de enfermidades, né? Covid, influenza, para poder evitar, porque já são pacientes que estão imunocomprometidos, né? Devido aí a diabetes tem afetação sistêmica no corpo, as microcirculações, acaba dificultando então para o corpo fazer sua defesa por si só. Então, paciente sempre com boa imunização, sempre vacinado, né? Para poder controlar. Bom, vamos falar sobre o manejo aqui da diabetes tipo 2 e a tipo 1, que é o que a gente vê mais comumente, né? A gente viu na sala um tratamento que segue mais ou menos essa linha, para poder fazer um resumo de forma geral. E tem a nova diretriz no Brasil, eu tenho aqui um material, não me lembro se é do Sanarflix ou se é da Estratégia Med, eu vou mostrar o final para poder ver um pouco a diferença. Mas vamos dar uma olhada direitinho sobre esse tratamento, o manejo, né? Que a doutora passou na sala. E depois eu vou falar um pouquinho para poder entender como é feito no Brasil a recomendação, né? Bom,
Na diabetes tipo 2, o tratamento inicial recomendado é iniciar com metformina, né? Você tem um paciente aí que foi diagnosticado ali, tá não muito elevado, no caso o paciente. O tratamento inicial de eleição seria iniciar com metformina e não se deve ser utilizado em algumas contraindicações, que seria, por exemplo, um IMC menor a 23 ou uma taxa de filtração glomerular menor a 30 ml por quilo. Então, nesses casos, não é recomendado iniciar com a metformina. Eu posso utilizar outras opções de medicamento, como, por exemplo, os inibidores do SGLT2, que oferecem uma proteção, né, renal e cardiovascular, ou um agonista GLP-1, por exemplo, né, que oferece aí perda de peso e proteção cardiovascular, tem menor risco cardiovascular, né, isso aqui. Tem a opção também das sulfonilureias, só que ela tem uma vida média mais prolongada, então eu tenho que tomar cuidado aí com o risco hipoglicêmico, né, que o paciente pode fazer, ficar atento a isso, né, se eu for utilizar. E se eu estou num paciente, no caso de uma emergência, eu posso fazer uso aí também das insulinas, né, que são indicados aí em caso de uma glicemia maior a 300, né, uma hemoglobina glicada maior a 10%, ou se eu tenho falha do tratamento anterior aqui, né, eu posso realizar esse tratamento nos pacientes. E sempre, como eu já tinha dito antes, tenho que ter também aí a dosagem de potássio nesse paciente para poder fazer o tratamento nele, por risco de hipopotassemia, por exemplo. Se eu tenho aí um potássio sérico menor a 3,3 miliequivalentes, eu devo fazer uma reposição e não iniciar a insulina até ter um potássio maior a 3,3 de miliequivalentes. E se eu tenho um potássio entre 3,3 e 5,5, eu posso iniciar a insulina e tenho que fazer também uma reposição de potássio, né, com cloruto de potássio aí, entre 20 e 30 miliequivalentes, até para manter esse nível de potássio sérico. Agora, se eu tenho um potássio já maior a 5,5, eu posso iniciar a insulina, não preciso fazer reposição inicial de cloruto de potássio, mas devo fazer uma reavaliação do valor do potássio a cada 2 horas para poder ver se não está baixando, né? Para poder evitar aí os riscos de arritmias, por exemplo. Bom, o tratamento da diabetes mellitus tipo 1 é com insulina, né? O paciente deve fazer uso de insulina, basal mais em bolos, com a divisão 50/50 de cada uma, e a dose de 0,4 a 1 unidade internacional por quilo peso dia, né? Esse é o tratamento aí utilizado na diabetes tipo 1. Beleza, quanto às complicações agora. Dentre as complicações, eu vou ter umas complicações divididas entre as agudas e as crônicas, né? Manejar bem aí, porque isso aqui pode até sair como alguma cita, alguma coisa assim nos exames, né? Por exemplo, complicações agudas que eu posso ter uma cetoacidose diabética, um estado hipoglucêmico hiperosmolar, que são aí as mais comuns dentro das hiperglicemias, né? As complicações hiperglicêmicas são as mais comuns de ocorrer. E tem as hipoglicemias também que pode ocorrer nos pacientes, caracterizando assim complicações agudas. As complicações crônicas são as que já vão tardar mais, né? Pacientes em estados mais avançados da enfermidade aí, que seriam as retinopatias, né? Alterações visuais, neuropatias e a nefropatia diabética, no caso, por eliminação renal aí, né? Acaba lesionando os néfrons e causando assim essa complicação. E recordar também que o melhor estudo aí, né, para poder identificar uma nefropatia diabética seria o quociente de albumina creatinina, que a doutora mencionou, como ela permanece muito no setor de nefrologia lá, manejar bem, recordar desse estudo, né, quociente albumina creatinina, que pode ser que saia alguma coisa assim em alguma prova, enfim. Certo, e as complicações hiperglicêmicas, como eu tinha dito antes, é a cetoacidose diabética, o estado hiperglicêmico hiperosmolar e as hipoglicêmicas é a hipoglicemia, né? São complicações aí agudas que a gente deve saber manejar aí, né? Por se acaso aparecer algum paciente em urgências aí, são mais comuns de aparecer nesses casos, e entender como fazer o tratamento deles, que não vai ser o foco aqui agora do repasso. Bom, vamos agora a 2 pontos aqui, então, só para poder contextualizar um pouco, né?
o que tinha mencionado que seria a indicação farmacológica no Brasil da diabetes, né, inicial, e um estudo que foi aprovado recentemente aí pela FDA, que seria uma insulina, no caso da insulina diária, que o paciente faria uso, eles reduziram agora para uma dose de insulina semanal. Até o momento, ela foi aprovada somente para diabetes mellitus tipo 2, devido ao risco aí de hipoglicemia em pacientes com diabetes mellitus tipo 1. Ela está sendo utilizada somente nesses casos, né? Ela vai iniciar agora, acredito, no próximo semestre do ano, vai iniciar seu uso nos Estados Unidos. Então, para quem quiser dar uma olhada aí, dar uma pesquisada sobre esse assunto, é interessante, né? É um novo tipo de insulina aí que ela tarda mais, né, em provocar assim a liberação. É um tipo de insulina basal utilizada que se une à albumina e que vai liberando uma vida média aí de quase 8 dias, chamada de insulina icodec, algo assim. Icodec, se eu não me engano. Que se alguém quiser pesquisar aí para poder entender melhor o estudo, é bem interessante. Bom, e o outro ponto seria sobre as indicações farmacológicas no Brasil, que esse aqui eu não me lembro se é do Estratégia Med, se é do Sarnarflix, mas que está sendo recomendado utilizar o tratamento dessa maneira, né? Onde eu vou ter para pacientes de baixo risco ou risco intermédio, né, cardiovascular, avaliar o IMC e a hemoglobina glicada desse paciente e vou tratar da seguinte maneira, onde se meu paciente não tem sobrepeso e nem obesidade, eu iniciar o tratamento com a metformina, né, em casos de uma hemoglobina glicada menor a 7,5. Se eu tenho um paciente com a hemoglobina glicada aí maior a 7,5, iniciar com a metformina mais ISGLT2 ou antagonista GLP-1. Se eu tenho um paciente com sobrepeso ou obesidade, né, eu vou ter que avaliar aqui de novo a hemoglobina glicada dele. Se é menor a 7,5, o indicado é utilizar uma tizerpatida ou análogo de antagonista GLP-1. Se ele tem hemoglobina glicada maior a 7,5, eu devo iniciar com tizerpatida, né, o tratamento anterior, mais metformina ou inibidor SGLT2. Agora, para os pacientes que têm risco alto ou muito alto no cardiovascular, eu vou mudar um pouquinho. Por exemplo, se é sem sobrepeso, sem obesidade, com hemoglobina glicada menor a 7,5, iniciar com o inibidor SGLT2, que é o preferido aqui, né? Se é maior a 7,5, iniciar com metformina mais o inibidor SGLT2. Se é com sobrepeso ou obesidade, mesma coisa, avalia a hemoglobina glicada. Se é menor a 7, né, 0,5, iniciar com antagonista GLP-1 no caso, e aqui ele é preferencial se tem sobrepeso, ou o inibidor SGLT2, mais preferencialmente o antagonista. Bom, se é maior a 7,5, aí eu devo iniciar tratamento combinado com o inibidor SGLT2 e o antagonista GLP-1. E para poder classificar se é o risco baixo ou intermédio, eu deixei ele aqui para vocês que darem uma olhada, ok? Aqui estão como é que vocês vão classificar. É risco baixo e alto risco, ok? Bom, e isso aí foi um resumo rápido sobre diabetes. Logo, logo eu estarei fazendo os próximos vídeos.